Vamos falar da visita de um membro do governo americano para ver como Bolsonaro se encontra na cadeia. Eu gravei um vídeo, até cômico, né, lá no Instagram. Instagram é bem a rede social da zoeira, né? Eu fiz essa gravação no Instagram dizendo checkmate. Por que checkmate? Como eu já disse no início do programa. Se Alexandre de Moraes nega, mostra que ele é um tirano de verdade. Se deixa, a situação fica exposta. Eu fiz uma thread no X e quero mostrar aqui para vocês o porquê que eu quero deixar isso bem claro, como foi bem feito esse checkmate da defesa de Jair Messias Bolsonaro. Então eu disse, eu coloquei aqui, né? Eu disse mais cedo que o pedido da defesa de Bolsonaro para receber o assessor do governo Trump era um checkmate político. Houve a confirmação. Moraes autorizou a visita. E esse aqui é o Biri, o cara que realmente vai colocar, já colocou na verdade, né, um checkmate no Alexandre de Moraes. O dilema era bem simples. Se Moraes negasse a visita de Darren Beatty, assessor do Departamento de Estado, o mundo veria um juiz brasileiro proibindo um representante do governo americano de falar com um ex-presidente preso. Autoritarismo em rede global. E aí, se ele permitisse, e ele permitiu, o Washington teria testemunha direta e ocular do que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Alguém pode relatar as condições, o processo e a versão do próprio Bolsonaro. Ou seja, se Moraes negasse, escândalo diplomático. Permitindo, ele internacionaliza o caso Jair Messias Bolsonaro. Era literalmente um jogo sem saída confortável. A imprensa brasileira tenta vender a história como se fosse apenas um assessor polêmico. Porque a imprensa está fazendo isso, né? Está fazendo um papel patético, como se fosse zombando do Beatty, como se ele fosse um menino qualquer que estivesse trabalhando na administração Trump, que era um garoto jovem, sem experiência e que fica fazendo críticas nas redes sociais. Não é bem isso, tá? Porque ele não é um mero assessor, ele trabalha no Departamento de Estado dos Estados Unidos e ele não está no Brasil para fazer turismo político. Ele vai reportar para Washington tudo o que está acontecendo. E tem um detalhe bombástico. A visita será dentro da cadeia. Não é numa salinha especial, com um cafezinho. Serão 2 horas de conversa com Bolsonaro, tempo suficiente para ouvir muita coisa que Brasília preferiria manter em silêncio. O resultado prático, o caso Bolsonaro deixa de ser apenas um processo interno do Brasil e agora entra no radar de atores internacionais. E quando Washington começa a olhar, a história muda de escala. No fim das contas, Moraes teve de escolher mostrar ao mundo que impediria contato internacional ou permitir que o mundo visse de perto o que Bolsonaro está sofrendo. Ele escolheu a segunda opção. E assim, o que era um pseudo-processo judicial brasileiro acobertado pela imprensa vira um episódio geopolítico. Checkmate. Um detalhe que o mérito é de Eduardo Bolsonaro. Agora, vamos entender bem o porquê que essa visita do Beatty é tão importante para o Brasil. Bolsonaro, preso injustamente, falou que o filho seria candidato. Imediatamente, várias forças políticas internas no Brasil queriam deslegitimizar o pronunciamento de Eduardo Bolsonaro falando: meu pai escolheu o Flávio. O pronunciamento do Flávio: meu pai me escolheu para essa missão. Então nós tivemos Silas Malafaia criticando, dizendo que não sabia se Jair Messias Bolsonaro realmente tinha escolhido isso. Foi necessário existir uma cartinha do Bolsonaro para poder mostrar que essa era realmente a decisão dele, voluntária, livre, sem nenhuma forçação de barra. E aí ficou um silêncio estarrecedor por partes de forças que queriam um outro nome. Forças que queriam Tarcísio, que queriam Zema, Michele como vice, etc. Enfim, várias correntes políticas. Os nomes que eu estou mencionando aqui, eu não estou dizendo que foi a Michele que quis isso. Estou dizendo que nós vimos várias forças querendo outros nomes que não fossem
um dos filhos, o Eduardo ou o Flávio. E aí, Flávio Bolsonaro presidente. O que acontece imediatamente quando forças internas não só deixam de apoiar a indicação do presidente Bolsonaro e deslegitimiza aquilo que o Eduardo e o Flávio estão falando? Internacionalmente, fica assim. Será que o Eduardo realmente está falando em nome do pai? Será que o Eduardo realmente tem esses contatos? Vocês precisam entender isso. Em Washington, assim como na época do governo Bolsonaro, você tem várias pessoas que estão trabalhando na administração Trump, mas que não estão 100% com o Trump. A força que o Trump teve de fazer para o escudo das Américas foi enorme. Ele não pode simplesmente falar assim, vamos fazer o escudo das Américas. Aí todo mundo, eba, vamos lá, Trump. Muito bom, essa decisão será maravilhosa. Não é bem assim. O Trump tem que lutar com forças internas. Fez o escudo das Américas. Se reuniu com Javier Milei. Se reuniu com Bukele. Se reuniu com José Antônio Castro, que ainda irá tomar posse como presidente do Chile. E aí, qual era o zum que rolava em Washington? Não, o Eduardo não fala em nome do pai. Tanto é que tem outros parentes do próprio presidente Bolsonaro que não estão apoiando tanto assim. E essa história de falar que ele está numa condição horrível na prisão é furada. Outra coisa, o Washington quer saber. E se Bolsonaro for solto, ele tem saúde suficiente para ser presidente? Porque força ele tem. Força política ele tem. O nome dele ainda é forte. O Washington quer saber. Só que as autoridades de Washington não querem saber na versão de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quer saber com os próprios olhos. E isso é muito bom. Muito bom na situação frágil e cruel que o presidente Bolsonaro se encontra, porque o momento em que Bolsonaro tem o relatório de Washington para poder falar, olha, vocês estão entendendo que não é o meu filho que está viajando com relação a isso? Que ele sabe muito bem o que ele está fazendo? O Beatty, ele vai levar para Washington o que ele vai ver com os próprios olhos. Isso é extremamente importante para o Brasil. Eduardo ganha força nessa negociação. Não haverá mais essa coisa de dizer que o Eduardo não está fazendo aquilo que o pai pede. Porque acreditem, tá? Isso foi espalhado. Não é bem assim, não. O que foi entregue aqui nos Estados Unidos? O Eduardo diz que ele fala em nome do pai, mas não é bem isso, não. Tem outros políticos lá, deputados, candidatos, que discordam do Eduardo. Inclusive está tendo treta lá do Eduardo com essas pessoas. Agora, com a visita do Darren Beatty, muda tudo. E qual é o contexto da visita do Darren que precisa ser relatado aqui para vocês? Precisa ser explicado em detalhes. O contexto é: o Trump cria o escudo das Américas, vai decretar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, não tem o apoio do governo Lula. Lula só tem alguns meses para permanecer como presidente e o Trump precisa saber: eu terei de atuar ainda como Lula como presidente ou poderei esperar para atuar ano que vem no Brasil? Porque nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 8 meses, que é o segundo turno, perdão, em 8 meses termina o resultado do segundo turno, o Trump saberá se ele vai poder agir já agora, nesse ano de 2026, ou se no Brasil ele só atua em 2027 com um novo presidente. E é isso que está em jogo nesse exato momento. Eu fico impressionado como a imprensa não consegue levar isso aqui com seriedade. Quando você coloca o nome do Darren Beatty
na internet para ver. Você abre aqui o Google, você fala, vamos ver o que os jornais estão falando. Quer ver? Eu vou pegar uma qualquer aqui. Ó. Vou pegar uma matéria assim, ó, vou botar Daring. Vou escrever aqui, tá? Biri vou botar assim, visita Bolsonaro. Vamos ver o que a imprensa brasileira está dizendo. É que aqui para mim aparece tudo em inglês, né? Mas ó, tá aqui, ó. Supremo do Brasil autoriza assessor de Trump a visitar Bolsonaro. Mas vamos ver aqui se tem alguma coisa de Metrópolis. Deixa eu ver aqui. Visita Bolsonaro, Moraes. Quero ver se eu consigo pegar um G1 da vida aqui. Vamos ver. Aqui para mim só aparecem as mídias americanas. Vamos lá, começou a aparecer aqui. Rádio Itatiaia. Vamos ver? Olha a maneira... Vou pegar exame também. Moraes autoriza. Vamos pegar uma por uma e destrinchar aqui para vocês, para a gente ver como que eles relatam esse episódio, que não é um episódio qualquer do cenário político brasileiro. Vamos ver? Vamos ver a exame. Tá aqui a exame. Vamos ver o que a exame diz. Olha como é que eles tratam isso com falta de seriedade. Moraes autoriza visita de ex-assessor do governo Trump a Bolsonaro. Não, perdão, de assessor do governo Trump a Bolsonaro. Decisão estabelece que visita deverá ocorrer no dia 18 de março. Na verdade, não é a decisão que decidiu isso. Não é o STF quem fez isso. As visitas só podem ocorrer durante, acho que 2 ou 3 dias na semana. E o Darren tinha uma agenda curta no Brasil. Então vamos ver o que o Matheus Omena, esse maluquinho aqui, repórter da Exame, escreveu. Vamos lá? Acompanhem comigo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou que Darren Beatty, assessor sênior do governo de Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil, visite o ex-presidente Bolsonaro na prisão. Aí vamos lá. O Bolsonaro está detido na Papudinha, cumpre pena de 27 anos. As visitas, aqui, ó, vamos lá. As visitas ao presidente dependem de autorização judicial de Moraes. A decisão estabelece que a visita deverá ocorrer no dia 18, dentro do período regular de visitas permitido pela administração do presídio. Darren Beatty, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos, acompanhado de intérprete, que deverá ser previamente informado ao juízo. Eles querem saber quem vai ser o intérprete. No pedido encaminhado ao STF, a defesa de Bolsonaro solicitou autorização excepcional para que o encontro com o assessor norte-americano ocorresse no dia 16 de março, uma segunda-feira, ou no dia 17 de março, na terça. O argumento apresentado indicava a necessidade de ajuste na agenda do visitante. Moraes rejeitou a alteração no calendário, disse que não existe previsão legal para mudança específica nos dias de visitação. Visitantes devem se adequar às regras de estabelecimento prisional. Medida adotada para preservar a organização. Despacho também autoriza. Vamos lá. Quem é Darren Beatty? No site do Departamento de Estado, Beatty é descrito como defensor da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática. Na quarta-feira, Beatty... Até que aqui não tem muita coisa não, hein? Eu esperava mais enviesado aqui. Olha, o exame me surpreendeu, tá? Entre os grupos citados nas discussões estão o primeiro comando da capital e o comando vermelho. O governo brasileiro acompanha o debate e busca evitar a classificação, sob a avaliação de que a medida... Na boa, isso aqui foi feito pelo ChatGPT. Tá muito isento isso aqui. Eu queria o comentário de vocês aí. Isso aqui tá muito AI, isso aqui, cara. Aqui, ó, a Clínica Peçanha já botou aqui, concordo. Pra mim isso aqui tá muito AI. Porque não dá pra acreditar que a revista Exame começou a escrever direitinho, não. Eu tenho lá minhas dúvidas se o verbo adequar, que é defectivo, se escreve assim, né? Ele deve se adequar. Eu acho que ele deve estar adequado. Tenho lá minhas dúvidas. Tirando a parte do verbo adequar, eu acho que aquilo dali foi muito AI. Com certeza é AI, a Márcia botou aqui. Vamos lá, a gente viu a Exame. Vamos ver a Itatiaia. Vamos ver como é que a Itatiaia
tá noticiando isso aqui. Eu quero ver um por um. A do G1 tá patética. Mas vamos lá, vamos ver da Itatiaia. Não quero nada disso aqui não. Vamos lá. Itatiaia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou. Pela decisão, a visita foi marcada para o dia 18 de março. O pedido havia sido apresentado pela defesa. Na petição, os advogados chegaram a sugerir que o encontro ocorresse no dia 16 e 17. Manteve o calendário dia 18. A defesa solicitou que o assessor americano estivesse acompanhado de um intérprete. Beleza. Quem é Darren Beattie? Foi escolhido pelo governo do presidente Trump para atuar como senior advisor, assessor sênior. Apoiador de Trump e próximo da família Bolsonaro, Beattie já fez críticas públicas a Alexandre de Moraes nas redes sociais. Em uma das publicações, chegou a classificar o ministro como o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Verdade. Formado em matemática pela Universidade de Chicago e doutor em teoria política pela Universidade de Duke, Beattie atuou como redator de discursos da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, até deixar a função em 2018. Ele também é fundador do site conservador Revolver News. Acho que é o primeiro jornal que realmente noticia que ele é fundador do Revolver. Olha, eu estou aqui impressionado com a narrativa da imprensa. Mas você vê que eles não levam a situação com a gravidade que precisa. O Brasil está na situação seguinte. Nós temos grupos terroristas atuando no Brasil. Inclusive achei patético, né, o jornal o Globo. Eu fiz um vídeo no Instagram. Produção, vê se tu consegue colocar aquele meu vídeo do Instagram, onde eu mostro que o jornal o Globo desmente o G1. Tá lá no meu perfil. E o que acontece? Segundo o G1, o Trump alega que o Hezbollah ou Hamas, agora não lembro qual, é sempre um dos três ali, né? Hezbollah, Al-Qaeda ou Hamas. Que um dos grupos terroristas estaria atuando com o PCC. O G1 diz que os Estados Unidos alegam. Os Estados Unidos alegam. Aí quando você pegar a matéria do Globo, tá lá dizendo, claramente, com todas as letras, que o PCC estava atuando com grupos terroristas. Naquele esquema de lavagem de dinheiro. É patético ver a imprensa brasileira tratando dessa maneira um caso tão grave, como é o caso de terrorismo. Isso mostra que não é apenas o Lula quem está protegendo os terroristas no Brasil. Isso mostra quem domina e coloca medo nesse pessoal. Hoje nós temos redações inteiras passando pano para terrorista. Eu nunca imaginei ver isso. Eu imaginei debate político, treta entre políticos de diferentes espectros, disputa por interesses e poder, mas ver a imprensa defendendo veladamente narcoterrorista é algo realmente assustador. Eu me lembro que o que ficou marcado para mim como um traço de que o jornalismo estava realmente do lado de narcotraficantes, eu não sei se você em casa vai lembrar, foi naquele momento em que a Globo, eu não lembro qual foi o nome da mulher lá que falou, que os narcotraficantes que estavam sendo gravados com fuzis, ela falou, não, que dali a gente não sabe se é fuzil, pode ser guarda-chuva. E na câmera mostrava que eram fuzis. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Comente aí se você recorda desse momento. Ali foi um marco para mim. Onde eu fiquei realmente assim, falei, meu Deus, acabou o jornalismo. Defender narcotraficante é o fim do mundo. Ou seja, eles sabem disso. Eles sabem que o narcotráfico está destruindo o nosso país. Eles sabem que os narcotraficantes estão destruindo a vida dos nossos jovens. Eles sabem o quão perigoso é isso.
Mas enquanto recebem dinheiro, continuam defendendo até o narcotráfico. Eu não sei quantos jornais no Brasil têm a coragem de dizer: a maioria esmagadora dos jornalistas brasileiros hoje são defensores de narcotraficantes, defensores do terrorismo. Quantos jornalistas narram de fato o que está acontecendo entre Irã e Israel? Quantos jornalistas narram de fato como atuam os grupos terroristas? Decapitando pessoas, queimando-as vivas, lançando de cima dos prédios, penas de morte em praça pública. Imagine qualquer país ocidental, qualquer um, não importa qual, punindo as pessoas da mesma maneira que o Irã pune. Não há um sequer. Mas mesmo assim, a imprensa joga a narrativa de que nós é que somos os vilões. Vocês ocidentais é que são maldosos. Não se meta em cultura de um outro povo, de uma outra região. Como se a vida humana não fosse algo que estivesse acima de toda e qualquer cultura. Nunca aceite que alguém te diga que existe uma cultura que é legal você dar tapa na cara de criancinha, como acontece na Índia, assassinato de homossexual, como acontece no Irã, sequestrar e estuprar mulheres, sequestrar e estuprar mulheres como se fosse algo normal. Nunca aceite isso como algo normal. Jamais.